De volta com o programa em discussão, falando sobre as compras de final de ano. No bloco anterior, a senhora começou a falar sobre o trabalho do PROCON, que eu imagino que deve aumentar nesse período. Com certeza. É um trabalho contínuo, né, voltado para, como diz o código, de proteção e defesa. Proteger através da educação, através de palestras, de fiscalizações e também de defender. Quando a gente encontra alguma violação, vem o braço forte do PROCON, ou seja, através das reclamações ou do próprio ato fiscalizatório, né, para que nós possamos harmonizar as relações de consumo. E como eu estava te falando antes, nesse trabalho que é anual, que é continuado, nós temos os mutirões de renegociação de dívida, né, que eles propiciam quem não é endividado. Endividado é qualquer pessoa que ela utiliza o cartão de crédito como fazendo parte da receita do orçamento doméstico, né? Antigamente você tinha um cartão de crédito simplesmente para quando você fazia uma viagem ou teve um problema, um extra, mas hoje em dia a maioria das pessoas elas utilizam o cartão de crédito como fazendo parte do orçamento. E quando dá um problema de você perder uma gratificação, de você perder o emprego, de você mesmo chegar a se separar, ou mesmo uma questão de doença, isso aí é uma verdadeira bola de neve, que o consumidor se vê numa situação muitas vezes desesperadora, inclusive até chegando a falar em suicídio. Então o PROCON ele tem um trabalho permanente nesse sentido, Eri, de fazer com que nós possamos tratar os consumidores endividados. Nós já estamos essa semana no 84º mutirão de renegociação de dívidas. Durante todo o mês de novembro, nós estaremos no mutirão nacional de renegociação de dívidas voltadas somente a questões financeiras, que isso é uma questão também. Antes da pandemia, o número de empresas que eram mais demandadas eram principalmente os serviços essenciais, energia, água, mas pós o Covid, o que nós mais identificamos são as questões financeiras. Muitos consumidores estão devendo a banco, com muitos empréstimos, a financeiras de uma forma geral. E isso é quase a totalidade que chega no PROCON. E nesse sentido a gente tem, tanto para verificarmos se tem algum abuso no que é cobrado de juros e tudo mais, olhando o contrato propriamente dito, como também para o tratamento daquele consumidor que é considerado super endividado. Aquele consumidor, conforme reza a lei, que houve uma alteração no código em 2021, em julho de 2021, e o PROCON do Estado da Paraíba, ele é uma referência nacional no tocante a esses consumidores super endividados, né? Nós estamos sendo, inclusive, um PROCON que está desenvolvendo um sistema para todo o Brasil. Nós estamos num projeto piloto, junto com a Federação Brasileira de Bancos, para propiciar esse tratamento desses consumidores superendividados, porque nós temos todo o fluxo, chamando todas as empresas, não é um trabalho rápido. Às vezes a gente leva até 120 dias para amealhar todos os contratos. Por incrível que pareça, não é incomum, ou seja, sempre é comum nós termos consumidores que devem em 8, 9 bancos. Consumidores que têm uma renda até bastante elevada, mas que encontram-se nessa situação de endividamento. E também, infelizmente, a gente tem muito a escuta de suicídio. Isso por quê? Porque não houve um controle financeiro. Essa pessoa, ela não se preparou como utilizar de forma adequada o seu orçamento doméstico, para que coubesse pagando as despesas mensais e assim ele tivesse uma renda extra para uma emergência. Então, o PROCON também faz esse trabalho. Ele faz esse trabalho preventivo, educativo e quando já está nessa situação, também uma parceria com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública, inclusive para, em caso de não acolhimento, aquela audiência una com todas as empresas, nós, através da Defensoria Pública, que é parceira, possamos ingressar em juízo com uma ação focada na questão do superendividamento. Logicamente, todo o processo já instruído. É importante dizer que esse serviço ele é contínuo dentro do PROCON. Ele funciona de segunda a sexta, de 8
até às 11h30, né? E nós temos também vários outros serviços para, além dos super endividados, também para os endividados, como também nós temos um escritório junto com outra universidade, dentro do PROCON nós temos 14 universidades, onde nós propiciamos uma assessoria financeira, né, para aquele consumidor que deseje. Esse escritório é um escritório online, onde o consumidor ele vai ter toda aquela assessoria, se sobrou um dinheirinho, como é que eu posso investir, se eu estou apertado financeiramente, onde é que eu posso reduzir gastos. Tudo isso é um trabalho contínuo e constante do PROCON para auxiliar os consumidores paraibanos. O PROCON também tem um canal que traz informações constantemente de orientação para as pessoas que acessam a esse canal. Com certeza, nós temos Instagram, Twitter, Facebook, nós temos o nosso 151, o nosso site também, nós temos várias dicas para orientar os consumidores. Por exemplo, agora nós vamos ter a volta às aulas, uma palestra junto com todas as escolas públicas e privadas para orientarmos a respeito de material escolar, da matrícula. Nós temos também a Operação Verão, a gente vai chegar à parte de shows, muitos turistas na nossa cidade, as pessoas de férias. Então o PROCON centra todas as suas atenções para melhor defender o consumidor. A cada momento que o consumidor vai passando, a gente vai vendo qual é o foco do momento para que nós possamos trazer a parte educativa e também a parte de que a gente possa dar uma maior assistência ao consumidor de uma forma geral. Doutora Kessia, imagine duas situações para o consumidor que faz a compra. Ele faz a compra, recebe, mas se arrepende. Primeira situação. A segunda, o produto tem um defeito. E aí, qual deve ser a atitude do consumidor? Olha, se o consumidor fez a compra fora do estabelecimento comercial, se ele fez por catálogo, por telefone ou mesmo pela internet, ele tem o sagrado direito de arrependimento. Que direito é esse? O direito de arrependimento, eles são de 7 dias. 7 dias porque pelo menos um dia o consumidor ele deve estar de repouso e ele vai poder refletir. Aquilo me serve? Aquilo é do jeito que foi anunciado? Quantas vezes você comprou uma roupa e a roupa, o tecido é fraco, não é aquilo que você imaginou, não é aquela cor, não é aquele tamanho. Então, essa devolução, ela ocorre, é natural. 7 dias o consumidor entrou em contato e diz, eu quero devolver. Todas essas despesas correm por conta do fornecedor. E o consumidor ele não precisa nem se justificar para isso, Eri. Ele basta tão somente devolver. Logicamente que a boa-fé é uma via de mão dupla. Tanto o consumidor não vai sair comprando aí aleatoriamente, como também o fornecedor ele quer fidelizar aquele cliente, né? Então, o consumidor ele deve transacionar de uma forma equilibrada. Mas, se houve algum defeito no produto, se aquele produto ele veio com algum vício, aí vai para a regra do artigo 18, que diz o quê? Que o fornecedor ele tem 30 dias para reparar aquele defeito. E ele não fazendo nesses 30 dias, o consumidor ele tem o sagrado direito da troca por outra igual, similar, abatimento proporcional ou a devolução do dinheiro devidamente corrigida. Isso aí, se não ocorrer, a escolha é do consumidor, nem a empresa que vai dizer, eu vou devolver seu dinheiro, eu vou lhe dar outro produto ou vou fazer o abatimento proporcional. Não, quem escolhe é o consumidor. Muito bom. Existem penalidades para o fornecedor de serviços ou quem comercializa bens? Com certeza. São aquelas que estão estampadas lá no artigo 57 do CDC. Multa, apreensão do produto, interdição total, parcial, cassação de alvará. São várias as penalidades que existem. A mais dolorosa é a multa, que é o que a gente aplica quando a gente não tem aquela harmonia. O direito do consumidor foi desrespeitado e não houve um acordo. Lembrando, no PROCON do Estado da Paraíba, nós somos um SEJUSC, ou seja, todos os nossos acordos são homologados pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado. E como disse o doutor Jailson,
o juiz responsável por no PEMEC, ele disse que ano passado 40% dos acordos foram oriundos do PROCON do Estado, 40% da Paraíba foram oriundos do PROCON do Estado da Paraíba. Isso representa dizer quantos consumidores, quando vão ao PROCON, eles de uma certa forma desafogam o judiciário. Né? Aquele acordo ele é um título executivo extrajudicial, está lá chancelado, homologado pelo juiz. Foi feito o acordo no PROCON, se houver o descumprimento por parte da empresa, aí é só executar aquele título executivo. Isso também dá uma segurança maior, como também aqueles acordos firmados em mutirão. Todos aqueles mutirões que nós realizamos, o acordo é presencial, também tem a chancela do judiciário. Isso é muito bom porque dá aquela segurança para que o consumidor ele possa voltar a ser reinserido no mercado de consumo e saber que aquele problema ali foi resolvido da forma mais conveniente para si. Para a gente encerrar a entrevista, eu queria fazer uma pergunta e queria entender bem. Nas compras feitas de forma online e havendo um problema que chega até o PROCON, há uma dificuldade do PROCON localizar o fornecedor? Olha, o que é que a gente sempre orienta ao consumidor? Quando você vai fazer uma compra online, verifique o CNPJ dessa empresa. Se ela tem loja física também, vai lá no cadastro da Receita Federal. Por quê? Porque às vezes, e por isso que a gente diz, vá printando toda a transação, para que nós possamos chegar àquele fornecedor. O PROCON ele só tem como chegar ao fornecedor se ele tiver o endereço, ou virtual ou físico do fornecedor. Portanto, é importante que você veja, ó, consumidor, a opinião de outros consumidores, se recebeu o produto, se aquele site é seguro, porque vai lhe dar uma maior segurança que você não está entrando num golpe. Se for, então, um site fantasma, né, uma empresa fantasma, então o consumidor aí você perdeu. vai abrir um BO, né, para que seja no canal competente, porque a gente não vai ter. Nós somos um órgão administrativo, né? Nós buscamos, de um lado, trazer o fornecedor e o consumidor buscando a harmonia, né? Um acordo. Para o PROCON, eu sempre digo, Eri, nós não somos indústrias de multas. Só para você ter ideia, hoje eu estava sentada com a fiscalização, nós só autuamos 10% do que nós fiscalizamos. Isso representa o quê? Que muitos fornecedores eles já foram visitados pelo PROCON, né? E isso é sinônimo de respeito ao consumidor. Mas nós, consumidores, devemos, encontrando alguma prática abusiva, liga 151, manda uma mensagem no 986188330, que é o nosso WhatsApp, que ele recebe as informações dos consumidores todos os dias, de 8 até as 14 horas, depois a gente só responde, né, o que já entrou, para que nós possamos assegurar o direito ao consumidor. É importante que nós saibamos dos nossos direitos e saibamos também como reivindicá-los. Doutora Kessia Cavalcante, superintendente do PROCON na Paraíba, a gente queria agradecer a sua entrevista. Nós aqui agradecemos ao convite do programa Em Discussão, dizer que sempre é um prazer aqui estar e desejar a todos os consumidores paraibanos boa sorte nas compras, mas principalmente cautela. Compre aquilo que você necessita, não compre por impulso e olhe preços, porque isso é fundamental para que o seu orçamento doméstico ele possa ir equilibrado junto com suas finanças. Muito bem, o programa Em Discussão termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.